primeira... a gente vai fazer palhaçada da idade e vai ficar com raiva da gente, porque a gente não vai ter nada pra ele botar pra constranger a gente no começo do vídeo. Entendeu? Você gravou isso? Vamos lá. Como é o nome? O Rei de Amarelo. Gravando. Dessa vez sim, as três juntas. Yay! Vocês acharam que isso nunca ia acontecer? Mas aconteceu. Então, hoje a gente vai falar sobre O Rei de Amarelo, do Robert W. Chambers. Então, eu acho que a Heloísa não vai ser plano sequência. Não vai ser plano sequência. Não, relaxa, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar do Rei de Amarelo, do Robert W. Chambers, que é um livro de 1800 e alguma coisa. 95. 1895. Acabei de olhar na fila. Pronto, você é linda. 1895. E assim, pra época, entenda que ele era bastante avançado, né? De toda a temática que ele utilizou, né? Os recursos linguísticos que ele utilizou, que a Lana pode falar melhor sobre isso. E assim, é muito interessante as abordagens dele, assim. É muito bacana e eu gostei bastante. O livro é dividido, né? Tem algumas histórias. As primeiras histórias são contos, que eu particularmente gostei muito. As outras duas já são um pouco mais... Não, são todas contos, com né? exceção de um texto Que tem aquelas que são poesias, de né? prosa poética. Né? E aí, assim, eu particularmente gostei dos dois primeiros contos, que é O Reparador de Reputações e A Máscara. Né? Achei bem interessantes. Os dois se passam, entenda, aquilo ali é 1895 e aí pra eles... Rapidinho, assim, pra gente fazer um corte e falar primeiro das né? edições depois falar, chegar no texto. Então vá você. Né? Então, o Rei de Amarelo, ele foi publicado em 1895 e, de acordo com algumas fontes, ele teria sido publicado inicialmente com 4 contos, que seriam O Reparador de Reputações, quais são os outros agora? A Máscara, No Pátio do Dragão E o Emblema. O Emblema Amarelo. Todos esses 4 contos, eles fazem referência a uma peça chamada Rei de Amarelo, que é a que dá título ao livro. Oi, este é o livro. E posteriormente, não posteriormente, né, mas com pouco tempo, eles percebeu-se que um livro com 4 contos apenas, ele não teria tanto retorno financeiro. E aí, no caso, o Robert Chambers, ele escreveu mais uns contos, ou não sei se ele já tinha esse material, mas ele fez pequenas alterações no texto desses 4 primeiros contos, para que esses contos tivessem todos alguma relação entre si. Tá? Tanto é que a Clock Tower, a editora Clock Tower Nacional, ela tá para publicar uma edição do Rei de Amarelo só com esses 4 contos, algum outro material extra, com bibliografia e tudo mais, e usando justamente esse argumento. Né? No Tumblr. Isso. No Tumblr da gente tem um release dessa edição, tem links também que vocês podem conferir essa história, né? E pronto, agora acho que a gente pode falar Pode, né? do livro em si. Pronto. Certo? Ótimo. Rei de Amarelo, esta edição é da editora Intrínseca. Você encontra ela em média R$20 por aí. No Kindle ela é mais baratinha. No Kindle ela é cerca de R$8. Nossa, não sabia. 7. É bem mais, é um precinho mais amiguinho. É um preço mais amiguinho. Foi traduzida por... Cadê você? Gente, cadê o nome do tradutor? Tradução de Edmundo Barreiros e a revisão comentada do Carlos Orsi, que é um escritor e também pesquisador de literatura, acho que posso dizer isso, nacional. Ele já publicou também outras coisas e ele fez a revisão e os comentários desta edição. Todos os textos desta edição, todos os textos dessa edição, eles vêm comentados, vêm várias notas explicativas. Que ajuda muito na leitura, vale salientar. Ajuda e, pessoalmente, pra mim, atrapalhou um pouco. Foi? Porque eu achei que ela acabou guiando um pouco a leitura. Eu senti isso também. Teve umas coisas que eu olhava assim, tipo... Ah, isso é legal, mas...
Eu não tava precisava saber pensando por agora. este outro caminho. Ah, isso é legal, mas eu poderia ter chegado aí de outra forma. Exato. sei. Exato. Outras coisas eu já achei que ajudou bastante. Não, quando ele Eu acho que é faz- porque eu só... Eu não sei se foi só porque eu só olhei a nota de rodapé quando eu realmente achava... Ah, Tinha alguma dúvida, porque eu não fiquei olhando todas. eu olhei tudo. Eu acho que foi isso. Eu também. Por isso que eu não senti Então. isso. Eu li todas. Mas quando ele faz o levantamento de informação, quando ele diz, as Íades são deusas assim, 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 Vésperas está se referindo a esse feriado religioso, tal, tal. Quando ele faz isso, é interessante, porque realmente é informação que não vai guiar a interpretação, mas oferece uma experiência de leitura mais completa, mais bacana. Eu acho que é legal também quando ele faz uma referência ao tipo de mundo que Chambers criou, porque é muito similar, mas também existem umas diferenças, né? Que eu acho que não é tão bate-pronto, você leu e você entendeu e tudo mais. Eu acho que é interessante por isso, olha, é muito parecido com a nossa realidade daquela época, mas não é exatamente a nossa realidade. Né? Aqui ele flerta com a ficção científica, porque nesse lugar não tem essa estátua. Não, como eu disse, é valioso, eu reconheço o trabalho dele, mas eu fico um pouco frustrada às vezes quando ele tá pegando na minha mão, dizendo, vem olha, por aqui. é assim. Vem por aqui. O caminho é esse, não dá pra Eu mudar. senti naquelas aulas de literatura no ensino médio em que você diz a cortina é azul e o cara vai dizer que o azul quer representar qualquer outra coisa. Entendeu? Aí concordo. Claro, é uma extrapolação. Sim, sim. Mas é isso, a edição da Intrínseca é bonitinha. É Eu bacana. acho ela legal. Eu gostei da... A diagramação ficou bacana, Bastante. a arte ficou legal, a cor do livro ficou massa. Eu achei legal, achei bacana. De um jeito, de maneira geral, eu gostei dela. E também o preço é acessível, eu curti. Assim, como eu li no Kindle também, o precinho Bacana, super acessível, R$8, então assim, muito bom. Não foi, assim, também não é um livro que você demora muito pra ler, é uma coisa que, eu acho que se você tiver com preguiça, em uma semana você vai ler esse livro. A não ser quando você chega nos contos torturadores, mas aí é opção de cada um. Eu não gostava de ler de noite, não. Não? Eu tive pesadelo, sabia? Sério? Eu não tive. Eu não tive, não, mas eu ia dormir É com porque eu aquela sou sensação de que tem algo aqui. Não, é porque eu sou cagaço. Eu sou muito medrosa. Aí o que acontece? Eu não transportei essa coisa do sobrenatural, não sei o que, pra Não, mas- vida mas real. é- Quando mas eu lia e fechava e ia dormir. Mas é engraçado, porque assim, eu também não me... Assim, claro, a história é muito boa, né? Principalmente os dois primeiros foram os que eu mais gostei. Mas de repente, porra, tô saindo com a porra do Rei Amarelo. Não, volta. Peraí, sem palavrão, sorry. É pra descarregar do dia. Tá, mas vamos pro texto que é melhor. Beleza. Sim, tem aquela história do True Detective. Não, vamos falar. Quer falar no final? O conto que abre... né? O conto que abre a edição, né, o que a gente leu, foi o Reparador de Reputações. Eu gostei muito por diversos motivos. A história é muito boa, a história realmente segura o leitor. Eu, pelo menos, eu acho que foi sofrível pra mim ter que ir dormir e parar a leitura no meio. Pelo menos desse conto foi. Ele é um pouquinho mais comprido mesmo. Ele é um pouquinho mais comprido. E aí, assim, eu gostei muito do tom futurista dele, né, pra época, né. O livro é de 1895, E ele fala em a história 1920, a história se alguma passa em coisa assim. 1920, então você né? tem uma diferença de 40 anos. 40 anos. Mais ou menos. Então, assim, ficou muito interessante, tanto a questão dele falar sobre o futuro, que ele imagina que será o futuro, como também como ele descreve a sociedade como seria, né, o que ele imagina que seria daqui a 40, 50 anos, que é uma sociedade muito esquisita, né, assim, eu fui começando a ler e me remeteu muito a esses livros que hoje em dia a gente, que saíram na década de 50, tipo, Admirável Mundo Novo, essas coisas, você vai lembrando que Você está dizendo assim, que remeteu um pouco à questão da distopia. isso, por exemplo, dele falar de um futuro que é muito diferente, né, que é meio que rompe com o que a gente, provavelmente com o que ele vivia na época. Apesar da tecnologia não ser tão avançada quanto se imagina nesses outros livros. Mas ele imagina uma sociedade diferente, né? Uma sociedade que tem uma organização totalmente
Tem uma organização diferente, tem mecanismos de diferentes, controle diferentes, né? Imagino que isso também tenha sido limitado por conta da época dele, ele não conseguia ir além daquilo. Mas é muito interessante justamente essa questão dele ver, dele usar o futuro e ele, como ele coloca essa sociedade, que é uma sociedade muito esquisita, né? Assim, eu fiquei bastante angustiada quando ele começou a descrever. Claro que para eles tudo aquilo é muito normal, mas a gente que está lendo e que passou pelo... Pra eles, você tá falando pra eles personagens dentro daquele universo. Personagens. Porque eu imagino que pra quem leu na época também... Não era muito bacana não, entendeu? Tô entendendo, pros personagens era normal, entendeu? Mas pra mim, pelo menos que fui lendo, eu fui ficando muito angustiada. Então, pra quem em 1895 foi ler aquilo, deve ter ficado até mais angustiado do que eu. Né? Porque, de certa forma, a gente já passou por aquilo que ele previu e a gente já sabe que não é bacana. 1920, né? A gente já sabe que não é bacana, entendeu? É diferente. Eu gostei muito disso, dessa coisa dele usar o futuro e como ele descreve essa sociedade daqui a 40, 50 anos. Foi o que me chamou mais atenção. Uma das coisas que eu gosto nessa primeira parte, que é, na verdade, a parte que eu mais gostei, é que ele tem esse narrador não confiável, que é uma figura que já era presente na literatura. Eu consigo pensar agora e também nas duas, nessa edição, imagino também que alguns outros comentários, você vai ver o pessoal relacionando isso à literatura dele de Allan Poe, Sim. que eu acho muito bacana. Mas você tem esse narrador que passou pela experiência, que não é confiável, né, e isso já vai acrescentar uma carga de significado diferente ao texto, né? Se você, quando você vai lendo, você percebe que o clássico é um clássico mecanismo de Dom Casmurro, né? Quando você vai lendo, você percebe que aquele, exato, que é um ponto de vista realmente daquele narrador, daquele personagem, né? E eu ia falar alguma coisa aqui. Pronto, sim. E esse conto em específico, ele tem um mecanismo que é muito comum da literatura vitoriana, que é uma nota no final para dizer que esse texto foi encontrado dessa e dessa maneira, nessas condições, isso foi uma carta que eu encontrei de não sei onde. Frankenstein começa assim, Drácula também tem isso. Cada capítulo é uma carta que um personagem escreve. E esse texto ele tem essa notação. E isso é aquela coisa meio Bruxa de Blair, do tipo, isso foi um documentário encontrado desse jeito. Pra tentar dar até mais veracidade, eu acho, né? Talvez, né? Mas assim, se você tá em 1895 e lê um texto que fala de 1920, você sabe que é de mentirinha. Você sabe que é ficção. Mas esse é um toque que já existia, né, na literatura, não era uma coisa incomum, vamos dizer assim, mas que dá um feeling diferente, né, pro texto. E você gostou também da Máscara? Foi, assim, eu tava comentando aqui, foram os dois que eu mais gostei, assim. Foi o do Reparador de Reputações e a Máscara, né? Na Máscara, tem até nas notas de rodapé, né, se fala no Edgar Allan Poe, né, a Máscara da Morte Rubra. Quando eu vi o título, eu disse, pá, na hora. Foi, né? Aí quando eu vi a nota, confirmou a impressão. E aí, assim, eu quando eu terminei de ler esse conto, me vieram algumas questões que eu acho que se eu colocar aqui eu vou ferrar com o conto. Mas são muito interessantes, porque é de novo futuro e é de novo, e é dessa forma, na verdade ele fala de brincar com a ciência, de certa forma, né? Nem ciência, é uma alquimia, praticamente. Né? Alquimia. Né? Também tem, de ciência. Tem, é difícil. Mas a alquimia tem outras coisas também. Então, assim, dele utilizar tanto o futuro de novo, mais uma vez, relacionar o Reparador de Reputações com essa história também, né? Ele coloca elementos que ligam as duas histórias. E ter essa coisa da ciência, né? Apesar do personagem principal ser um escultor, né? São vários artistas, né? Que são artistas e né? moram em Paris, na verdade, né? A maioria tem quem identifique justamente, né? Esse tom biográfico aí.
E aí foi justamente o que me chamou bastante atenção. E se eu falar mais alguma coisa da máscara, eu vou Vai estragar. O conto que eu mais gostei do livro todo, na verdade, foi No Pátio do Dragão. Porque pra mim ele é cirúrgico. Ele é curto, ele joga você no meio da ação, ele não se incomoda de dar contexto de nenhum personagem. Sim. E ele vem, joga pra você o fato e você... Entendeu? Eu gostei bastante. Pra mim é o melhor do livro. E do que eu menos gostei, eu posso dizer até que eu não gostei, ou desgostei, né? São os últimos 2 contos, que é A Rua de Nossa Senhora dos Campos, e eu não sei dizer isso porque é francês. Rue Barré. Fernanda, tu que fez francês? Eu tô sem óculos. Rua Interditada. É Rue Interditada. Rue Barré. Pronto. Isso. Não, mas eu tenho que concordar com você, esses 2 últimos também foram sofridos. Porque pra mim eles foram quase moralistas, mas não é melhor nem falar disso, porque senão vai desenvolver muito. Mas em relação à produção posterior, que bebeu do Rei de Amarelo, a gente pode falar imediatamente de True Detective, que é um seriado da HBO, saiu há pouco tempo, a primeira temporada. E ele não é uma adaptação, ele só parte de premissas semelhantes, principalmente nessa questão do horror, do inexplicável, e as várias referências que ele faz ao Rei de Amarelo, tanto o personagem Rei de Amarelo, quanto a peça, né, dentro do seriado, tem uma fita de vídeo que as pessoas que veem, elas não ficam loucas, ensandecidas como os personagens que têm acesso à peça nos contos, mas elas ficam enfurecidas, elas não conseguem compreender o que está acontecendo ali. E você, como espectador, você tem acesso a algumas partes dessa fita também, no paralelo, como dentro dos contos você consegue vislumbrar trechos, né, da peça do Rei de Amarelo. Uhum. E aí eu tava falando aqui que eu tinha lembrado também do personagem, o amarelo, que tem em Sin City também. Assim, ele não porque assim, o que eu vi no filme, que a gente percebe, ele não deixa as pessoas enfurecidas nem loucas, né? Mas ele desperta a partir do momento que ele é um psicopata, né? Ele mata pessoas pelo prazer de matá-las, e principalmente crianças. E elas têm que gritar, então é complicado. Também é um elemento de horror, utilizando a cor, né, que até no livro ele explica que era a cor dos reis na antiguidade, não era o vermelho, como a gente está acostumado a ver, mas sim o amarelo. Foi associado à decadente, à doença, ao podre. Ao pútrido. E aí, quando eu tava lendo o Rei de Amarelo, eu me lembrei desse personagem, porque ele também tem essa característica do horror, né? Ele gosta de ver os outros sofrendo, ele gosta de ver menininhas sofrendo pela dor que ele causa, e depois ele faz misérias com elas. Então, assim, eu tive automaticamente essa ligação por conta disso. A gente só tem uma diferença aí, porque no caso desse personagem, é uma coisa muito explícita, né? Aqui é muito mais o subentendido, é o não explicado, são as sensações que aquela visão, que aquela peça causa, né, nas pessoas. Essa diferença aí. E a gente percebe que os personagens ficam realmente abalados quando têm contato com a peça, né? Assim, eles ficam emocionalmente instáveis. O mínimo, né? Eles ficam realmente instáveis. Então, muito obrigada. De nada. A gente tá no Instagram, a gente tá no Tumblr e a gente tá aqui. E até o próximo. Pode cortar. Fecha.